Ai, parece que cada dia é igual ao outro, cada ano igual ao outro. E isso vai mexendo muito com o nosso psicológico. Olá, pessoal, bem-vindos ao tema da semana. Toda terça-feira eu tô aqui pra gente conversar juntos sobre alguma questão física de desconforto, desequilíbrio do corpo ou mental, psicológico. Eu sou a Thelma Schiner. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve, porque toda terça, quinta e domingos eu tô falando de Genshin Jutsu e um pouquinho de astrologia também, porque eu também sou astróloga. E hoje, na verdade, era um vídeo sobre sinusite. Tenho escutado muitas pessoas e inclusive eu, algumas semanas atrás, também tive uma sinusite forte, até um pouco febril, e certamente meu médico falou para eu me resguardar, não ter contato com outras pessoas e fazer o PCR para ver se era só uma sinusite ou se era algum dos sintomas do coronavírus. Mas antes da sinusite, o que eu percebi que as pessoas mais estão incomodadas é com essa sensação de que a vida parece que patina e não sai do lugar. Desde o início de 2020, quando começou a pandemia e todo mundo teve que se fechar, a gente a cada mês achava que já tudo volta ao normal. Passamos um ano inteiro fechados, nos resguardando, quase não vendo as pessoas. Enfim, foi difícil e muito mais longo do que a gente imaginava. Chegou no começo de 2021, surgiu a vacina, o pessoal começou a se vacinar, dava uma impressão de que realmente o coronavírus pelo mundo estava começando a se acalmar. Pau! De novo! Nova onda de coronavírus pelo mundo, para tudo, ninguém viaja, os países se fechando, agora só quem é vacinado pode ir para lá e para cá. Ai, que cansaço que deu 2021. E a gente com a esperança que em 2022, com muita gente vacinada ao redor do mundo e os casos de coronavírus, os casos de hospitalização cada vez menores, que 2022 ia começar a ser um paraíso. Quem é astrólogo como eu já tinha avisado, e olha que eu gravei aquele meu vídeo falando de 2022 no início de dezembro, muito antes de chegar essa nova onda com a Ômicron. A maioria das pessoas jurava que 2022 a gente ia voltar ao normal. E aqui estamos de novo. Essa questão da gente ficar exausto, de repetir, ter a sensação de que a gente não saiu ainda de 2020, mexe com a gente demais. Para quem já tem de 40 anos para cima, provavelmente viu um filme que aqui no Brasil tinha o nome de O Feitiço do Tempo. É um filme muito divertido, gostoso, muito bem feito, inclusive, onde esse sujeito bem emburrado, ele era repórter e ele tinha que fazer uma matéria numa cidadezinha muito simplória no interior dos Estados Unidos. E ele foi com todo o mau humor possível, louco para terminar logo aquela situação e retornar para a vida dele em Nova York, se não me engano. Ele vai fazer a matéria na tal cidadezinha e a cada dia que ele acorda, ele percebe que ele está no mesmo dia. Ele não consegue sair daquela cidade. Aliás, ele não consegue sair daquele dia. Vale a pena assistir, certamente você acha, não sei se no Netflix, mas você pode encontrar até mesmo no YouTube, porque ensina muita coisa pra gente. O fato dele ter que todo dia acordar e fazer a mesma coisa, tá no mesmo lugar, ver as mesmas pessoas, a mesma música tocar ali no rádio quando ele acorda, ele fica extremamente incomodado até a hora que ele se rende e percebe que aquilo tá ali para ele aprender alguma coisa. Assista, eu não vou contar mais para não dar spoiler. Mas eu acho que a gente que tá vivendo essa situação no mundo, onde
tudo parece que volta de novo para aquela mesma condição de 2020, além de mexer emocionalmente e também com os projetos de vida, com as relações afetivas, tudo é mobilizado com isso. A gente pode aprender alguma coisa. Eu acredito que essa condição toda não está aí à toa. No início da pandemia, a gente conversou bastante entre psicólogos e mesmo terapeutas de várias frentes, que essa questão da gente ficar dentro de casa trouxe a gente um pouco mais para dentro da gente. O barulho externo, seja dos aviões, do trânsito na rua, tudo parou e a gente nem podia sair na rua. Então, a gente tinha que se escutar, se trabalhar internamente e começar a ver uma riqueza nos mínimos detalhes daquela simples conexão com a gente mesmo. E a cada vez que surge uma nova variante, uma onda de coronavírus que começa a subir, a gente tem que retornar de novo para aquela mesma sensação de se fechar, de ficar consigo mesmo. Certamente é um convite do universo para que cada um de nós se lembre que mesmo quando as coisas começam a retomar, a gente não perder essa conexão com a gente mesmo. É essa conexão com quem você é, com a sua respiração, com os mínimos detalhes e a importância das coisas singelas na sua vida, que quando a gente compreender e respeitar tudo isso, mesmo podendo sair, mesmo podendo viajar, ir para o show, mas se mantendo conectado, a vida humana vai mudando lentamente, mas vai. Se eu tô sensível, percebendo o que acontece, até a relação que eu tenho com uma planta, com um animal, o clima que vai mudando e eu tô mais antenado, tudo isso faz com que a minha atitude seja diferente. Lógico. Então, eu acho que é um convite para que toda a humanidade pare um pouco e na hora que ela aprender a se manter conectada consigo mesmo, certamente um movimento pode voltar ao normal, que a gente não vai retornar para essa desconexão. Mas, sendo por um motivo ou por outro, não é fácil essa sensação do feitiço do tempo que todo dia eu acordo e repete o mesmo ano, o mesmo dia. Então eu queria fazer aqui com vocês a trava número 10, que já é por si só a abundância no Jinshin Jyutsu, mas é uma trava 10 especial, porque ela é especial para os olhos. Eu já fiz isso aqui com vocês, mas para essa questão atual, dessa sensação da repetição, de acordar sempre no mesmo ano, no mesmo dia, na mesma situação, essa trava 10 olhos é ótima, porque ela ajuda a gente a ter expectativas, enxergar as coisas com uma projeção mais ampliada, poder ver além, abrir os olhos. Vamos fazer juntos. Começamos com a mão direita logo abaixo, bem na axila esquerda, enquanto a mão esquerda faz um ok. Segura com o dedão o dedo indicador da própria mão esquerda. Relaxe seu braço, apoie numa almofada, numa mesa ou no próprio joelho, como eu estou fazendo. E relaxe. Sinta a energia fluindo para os pontos. Depois, a mão esquerda irá na testa do lado direito, logo acima da sobrancelha direita. Aqui meu braço está armado só para você ver o ponto. Mas sempre encontre uma posição bem confortável, se recoste no sofá ou apoie os cotovelos aonde for mais confortável e relaxe, respire. Então, a mão esquerda agora irá na bochecha do lado direito, dedos tocando sobre o osso malar da bochecha direita.
Respire. Flua a energia pelos braços. Para o outro lado, basta inverter a mão esquerda, que ficará o tempo todo na axila direita. E no primeiro passo, mão direita toca com o dedão o dedo indicador. Solte os ombros. Depois, a mão direita vai na testa do lado esquerdo, logo acima da sobrancelha. Mais uma vez, relaxe os ombros, os cotovelos. Encontre sempre uma maneira bem confortável de tocar os pontos. E por fim, a mão direita vai agora na bochecha do lado esquerdo, em cima do osso malar. Respire. Esse fluxo ajuda muito para que a gente enxergue maior, melhor e diferente. Vai ajudar muito quando você tem essa sensação que a vida se repete, seja por conta da pandemia ou de qualquer outra questão na sua vida que você sente esse desânimo para repetir alguma questão emocional, num relacionamento, num trabalho, enfim, qualquer situação. Mas, como sempre, eu gosto de dar uma segunda dica que também complementa, ajuda para essa questão. E na segunda dica de hoje, não será exatamente Jin Shin Jutsu, mas é uma prática muito simples que ajuda muito para a gente fazer a entrada em meditação. É um exercício que a gente vai mover a cabeça, mas com os olhos abertos. Porque quando a gente move a cabeça e começa a olhar lentamente para cada lado, a gente percebe detalhes que no dia a dia a gente nem se dá conta. E depois de repetir umas 3 vezes para cada lado com a cabeça, daí sim eu fecho os olhos e tô muito mais concentrada, que me ajudou nesse centramento. Vamos experimentar juntos? Nós vamos simplesmente começar a mover a cabeça o mais lento que você puder, até mais lento do que estou fazendo aqui, e ir olhando ponto por ponto à medida que a cabeça se move. Lembre-se de fazer muito tranquilamente e observar cada detalhe que a sua vista vai encontrando à medida que a cabeça se move. Faça bem lentamente quando fizer sozinho. Volte para o centro e comece então a mover a cabeça agora para o outro lado, observando cada detalhe que a vista vai alcançando. Aproveite para não mover os ombros e, ao mesmo tempo que faz esse exercício, você relaxa o seu pescoço. Você cria movimento e elasticidade. Quando fizer sozinho, faça 3 vezes esse movimento de um lado para o outro. E no final, apenas feche os olhos por uns 2, 5 minutos, se puder, observando-se. Você compreendeu? É interessante a gente mover a cabeça pelo menos umas 3 vezes e bem lentamente observando cada detalhe à medida que a visão vai mudando de perspectiva ao seu redor. A abundância e a riqueza toda está dentro de você e é essa riqueza que vai fazer sempre diferença para a sua vida e para tudo ao seu redor, para o planeta. Quinta-feira eu tô aqui
quando a gente vê questões fisiológicas, que cada signo astrológico tem uma propensão, vai ser sobre Libra, sobre o sistema urinário e também algumas questõezinhas de dificuldade de decisões. E às vezes você que nem é de Libra está vivendo algumas questões que o que a gente vai fazer já vai te ajudar. Te espero na quinta.